Num colégio qualquer de ensino médio no Japão, uma garota chama a atenção de todo mundo por onde passa. O nome dela é Alissa Kujo, e seu apelido é Alia. Filha de pai russo, Alia tem as melhores notas da escola e é excelente nos esportes. Além disso, é a tesoureira do conselho estudantil. Todas essas qualidades fazem de Alia uma das garotas mais cobiçadas pelos colegas, e um dos que não resiste a esse charmeando, do segundo ano. Metida bonitão como sempre, ele se apresenta e chama sua pretendente pra almoçar, mas ela recusa sem pensar duas vezes. Pra cair atirando, ele quer saber se rola pelo menos pegar o telefone dela. Então ela diz que não, porque não tem um pingo de interesse no rapaz. Após humilhar o jovem, pra fechar o caixão, ela comenta que o cordão dele tá contra as regras do colégio, fazendo jus à sua cadeira no conselho estudantil. Após esse massacre, as pessoas em volta se perguntavam como essa garota pôde recusar dessa forma o cara mais desejado por todas as garotas da escola. Ao chegar na sala, Alia lida com os mesmos olhares de interesse dos rapazes que cruzam seu caminho. Sentando no fundo da sala, a garota dá bom dia pro seu amigo Kuze, mas ele não acorda. Então ela apela pra um chute na cadeira dele, antes de perguntar se ele ficou até tarde vendo anime de novo. Ele confessa que ficou até de madrugada debatendo com um amigo otaku sobre o episódio que eles viram. Então, bancana certinha, Alia dá uma lição no garoto, dizendo que ele é idiota por sacrificar o sono pra ver desenho, sendo que no dia seguinte fica todo sonolento na escola. Se ser idiota é professar seu amor por uma obra de arte sem se deixar levar pelas amarras do tempo, então Kuze aceita esse xingamento de bom grado. Seja como for, o garoto não consegue evitar de bocejar de cansaço. E em uma dessas vezes, Alia diz alguma coisa em russo pra ele. Kuze pergunta o que ela disse, então ele explica que chamou ele de patético. Sem dar muita bola, Kuze nota que agora seria aula de química, mas como não trouxe o material, ele pede pra acompanhar com sua amiga. Contudo, esse repentino interesse ia desaparecendo, ao passo que o professor anotava no quadro palavras como estrogênio, tungstênio e oxigênio. Pra não permitir que seu amigo caísse no sono de novo, Alia dá uma canetada na costela dele, fazendo o indivíduo levantar o braço no impulso. O problema é que o professor tinha perguntado qual é o elemento químico que leva o mesmo nome do roteirista do Reis Anime, deixando Kuze numa enrascada. Pra ajudar o colega, Alia disfarça e aponta para um dos elementos da tabela periódica, então Kuze responde estrôncio. Desapontado, o professor diz que a resposta tá errada, então pergunta pra Alia em seguida. Cínica, a garota responde hélio, que é a alternativa correta, deixando Kuze surpreso ao ver que foi tapeado de forma tão terrível. Após o vexame, o moleque cobra sacanagem, mas a responsável finge que apontou pro elemento certo. Então, conforme Kuze surtava mais, ela diz outra coisa em russo. Mais uma vez ele pergunta o que foi dito, e ela fala que chamou ele de idiota. No entanto, uma coisa que Alia não sabe é que o Kuze sabe falar russo, e na verdade ela estava chamando ele de fofo. Quando era criança, ele costumava brincar com uma garota russa que morava perto da casa do seu avô, então ele acabou aprendendo bastante desse idioma naquela época. Curiosamente, é a mesma língua que sua amiga russa maravilhosa tá usando pra flertar com ele escondido. Só que pra não matar a garota de vergonha, e também por não ter coragem, Kuze resolve deixar isso em segredo. Algum tempo depois, o garoto resolve pegar o celular, então a fiscal de assuntos inúteis repreende o colega de turma, dizendo que o aparelho é proibido nas dependências do colégio, a menos que seja uma situação urgente. Kuze responde que é uma urgência, porque liberaram no game uma personagem lendária de graça, mas só leva quem pegar em até 10 minutos. Alia resolve confiscar o celular e vê que ele conseguiu a Tsukuyomi, a deusa da lua da mitologia japonesa. A participante do conselho pergunta por que a Tsukuyomi tem cabelo prateado ao invés de preto, mas Kuze não liga pra cor do cabelo desde que a deusa continue linda. Ao escutar isso, Alia sente aquele ciúme disfarçado e devolve o aparelho do garoto. Então, ela diz em russo que também tem cabelo prateado. Sem graça, Kuze pergunta o que ela disse, então Alia conta que chamou ele de viciado. Kuze responde que precisa ser viciado para poder competir, já que faz parte da ralé e tem que conquistar seu equipamento na base do sangue e suor, ao invés dos playboys pay to win que pedem pro papai comprar as armaduras platinadas. De saco cheio, Alia reclama por pensar que o garoto era mais sério do que isso, então ele reflete por dentro que nada do que ele disse é uma brincadeira. Mais tarde, na hora do almoço, Takeshi, um dos amigos do Kuze, surta mais uma vez por não ser popular entre as mulheres. Sem dar muita atenção pro chilique, os garotos da mesa veem o pessoal do conselho estudantil, incluindo a Ali e sua irmã, Maria, que é a secretária do conselho, fora Suo e Yuki, que é a porta-voz. Os rapazes da mesa do Kuze comentam quão lindas essas garotas são, apesar de que a Alia já tem namorado, segundo ela mesma disse. Kuze implica que mesmo se ela não tivesse, Takeshi não teria chance. Então Takeshi admite que tá com inveja porque o cara é próximo daquela deusa ao ponto de poder chamar ela pelo apelido. Indiferente, Kuze admite que é verdade, mas ressalta que a garota vive pegando no pé dele. Mas Takeshi acha que isso é melhor do que ser ignorado, ainda mais porque a Alia quase não fala com mais ninguém, e é por esse motivo que ele prefere a Suo, porque ela é bem mais aberta e comunicável do que a Alia. O problema é que a Suo recusa muitos alunos. Enquanto escutava isso, Kuze dá uma olhada pra garota, que olha de volta com o rosto vermelho. Logo ela se aproxima e pede pra sentar na mesa junto com a Alia. Quando as duas se sentam, Suo é bem mais comunicativa
comunicativa, como sempre, enquanto a colega mantinha a cara fechada habitual. Durante o almoço, Kuzei e a porta-voz do conselho pareciam estar se dando muito bem, então Alia sente aquela pontada e pergunta se os dois são amigos. Suo conta que eles se conhecem desde crianças e estudaram juntos desde o maternal até agora. Em seguida, os dois outros garotos acabam de comer e vão devolver a bandeja, então Suo se aproxima mais do Kuzei e pergunta se ele considerou a oferta dela de entrar pro conselho estudantil. Porém, como já disse tantas vezes, o rapaz não tem nenhum interesse nisso, então a garota insiste que ele daria muito certo com ela e com a Alia, ainda mais porque ele tem experiência como vice-presidente. Alia fica surpresa com essa informação, então Suo explica que o Kuzei era vice dela quando os dois estavam no fundamental. Kuzei faz questão de lembrar que só concorreu porque a garota encheu muito o saco, já que ela precisava de um vice. Dito isso, Suo argumenta com a colega que esse rapaz sabe fazer as coisas, e ela responde em russo que sabe bem disso enquanto mata sua lata de Yoshiruko. Na saída do colégio, Suo se despede dos dois, então Alia aproveita para expressar sua surpresa em ver o Kuzei conversando assim com aquela garota, porque pensou que ele não tivesse nenhuma amiga. Então, o garoto aponta o dedo para Alia, dando a entender que ela é amiga dele. Questionando se eles de fato são, Alia chega à conclusão que sim após pensar um pouco. Então vai embora sem mais nem menos, dizendo que tem assuntos para resolver na sala do conselho, deixando o colega ali. Na sequência, vemos uma lembrança da infância de Kuzei, onde ele brincava com a garota russa que morava perto do seu avô. Conversando em russo, eles admiravam juntos o pôr do sol, e a garota corrigia as palavras que ele errava ou complementava a frase quando ele não sabia o que dizer. Quando o sol se vai, a garota se despede do pequeno Kuzei e dá um beijo carinhoso no rosto dele. O garoto acorda nesse momento, lembrando que estudou russo igual um maluco só pra poder falar com essa garota, mas hoje em dia nem lembra o nome dela. No dia seguinte, como era comum nesse colégio, Kuzei e Alia eram os responsáveis da vez pra organizar a sala antes da primeira aula. Como acordou muito cedo por conta do sonho, o rapaz foi pra escola bem antes pra dar um jeito nas coisas, tanto que não tinha mais o que fazer quando sua companheira de tarefa chegou. Alia acha que vai chover porque nunca tinha visto esse cara se importar tanto com a organização, até que Kuzei nota uma mancha no meião da amiga. Ela conta que um caminhão passou na água e espirrou nela, e que a culpa também foi dela por andar tão perto da rua, mas seja como for, ela trouxe outro par de meias, então tá tudo bem. Mudando de assunto, Alia também pergunta se Kuzei não tem mesmo interesse em entrar no conselho estudantil, sendo que já foi vice uma vez. Sem saco pra isso, o garoto repete que não quer, então Alia deixa o assunto pra lá e tira a meia suja, fazendo Kuzei virar a cara de constrangimento. Pelo sorriso que a garota dá, parece que foi a intenção. O próximo passo do plano era cruzar as pernas e pedir pro garoto pegar a meia reserva dela no armário, já que ela acabou tirando antes e agora não pode pisar no chão. Sem muita paciência, ele aceita e pega a meia, e a garota pede pra ele colocar nela. Dessa vez ele não conseguiu deixar de questionar o que tá acontecendo, então ela explica que é uma recompensa por ele ter buscado a meia, e depois ela fala em russo que também é uma recompensa pra ela. Após mais uma confissão repentina da garota em outro idioma, Kuzei começa a pensar sobre qual é a intenção dela com esse tipo de coisa. Talvez ela esteja cansada de bancar a perfeita pra escola toda e usa ele como válvula de escape. Enfim, como a garota fingiu que chamou ele de covarde em russo, ele segura o pé dela e começa a colocar a meia. Mesmo depois de toda a marra, Alia Reg diz que não tá preparada pra isso, mas o Kuzei vai até o final por ter sido chamado de covarde. O problema é que no meio disso, ele acaba esbarrando a mão onde não deveria. Então Alia dá um chute na cara do guerreiro, que é derrotado e deixado pra morrer sozinho nos fundos da sala de aula. Horas depois, o garoto retorna das cinzas pra se desculpar, então Alia chama ele de tarado das pernas em russo. No entanto, ela também pede perdão por ter chutado o garoto e tenta colocar a mão nele pra ver se tá tudo bem. O rapaz perde a linha e acaba soltando que ele deveria agradecer pela bela visão que foi concedida a ele durante esse chute. Na mesma hora, Alia solta um murro na lata do jovem e amaldiçoa até a quinta geração da família do homem em russo e sai correndo em seguida. Pra tentar resolver essa treta, Kuzei corre atrás da garota por toda a escola, mas a habilidade dela em educação física faz com que ela consiga manter certa distância. Ainda por cima, já no pátio, ela salta por cima da proteção lateral do corredor e deixa o cara comendo poeira. 10 minutos depois, os dois estão ofegantes após a maratona percorrida. Ao recuperar o fôlego, Kuzei volta a se desculpar e Alia reconhece que teve parte da culpa. Pra compensar o vacilo, o garoto dá uma lata de Yoshiruko pra garota, uma bebida que ela adora. Mesmo fazendo o drama de início, no final ela aceita, e depois de dar um gole, ela oferece um pouco pra ele em russo. Kuzei fica maluco com a possibilidade de um beijo indireto rolar, mas como não quer revelar que entende o idioma, ele paga de bobo mais uma vez. Alia tira onda dizendo em russo que o cara não entende nada do que ela fala, então Kuzei perde as estribeiras de vez. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!